Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje vim trazer a palavra de Deus para o seu coração e estarei lendo em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são muitos os que encontram. Bom, aqui em Mateus está falando duas portas que levam há dois caminhos, né? Então a gente tem a porta estreita, que ela vai levar para o caminho estreito, e nós temos o caminho largo, a porta larga, que vai levar para o caminho largo. E aí, ao final de cada caminho, quando a gente terminar de percorrer, vai ter algo nos esperando. Então, no caminho estreito, a gente vai ter vida, e no caminho largo, a gente vai ter a perdição, a morte. E assim, hoje eu quero te perguntar, qual caminho você tem percorrido? Porque assim, gente, é muito interessante a gente ver, porque dependendo da forma que a gente está vivendo a nossa vida, define qual caminho nós estamos e o que está nos esperando daqui para frente. Então, assim, se eu estou em um caminho estreito, em um caminho difícil, em um caminho de renúncia, em um caminho de entrega, em um caminho que eu tenho que obedecer, que eu pratico a palavra de Deus, porque é um caminho difícil, entende? Um caminho, às vezes, que eu estou sendo perseguida, que eu tenho que obedecer à voz do Senhor. É um caminho difícil. Ao final desse caminho, o que me espera é a vida, é uma coroa, é morar com o Senhor. Agora, se eu estou em um caminho largo, um caminho que eu faço o que eu quero, um caminho que eu não obedeço a ninguém, um caminho que eu mando na minha vida, um caminho que eu estou vivendo afundado no pecado, o que vai estar me esperando é a perdição. E sabe o que acontece? É que você acreditar ou não no inferno não torna ele não significa que ele existe, que ele não exista, entende? Então, assim, tem gente que não fala nisso e apagou, mas isso não significa que ele não exista, sabe? Então, assim, a gente precisa nos atentar a isso. Qual o caminho que nós temos percorrido, qual o caminho que nós temos estado, qual a porta que nós temos escolhido, porque isso é importante para o nosso futuro, sobre o destino das nossas almas. E ontem eu assisti uma pregação e olha só esse versículo que me marcou muito, até anotei, escrevi aqui. Apocalipse 22, capítulo 11, que diz assim: Continue injusto a praticar a injustiça, continue imundo na imundícia, continue justo a praticar a justiça, e continue santo a santificar-se. O que ele está falando? Olha aqui que o Senhor está falando para nós. Você está no pecado? Continue no pecado. Se afunde, aproveite o pecado. Você está vivendo uma vida de santidade? Está tentando ser santo? Então continue, mergulhe nisso no Espírito e continue a ser santo. É injusto? Então continue sendo injusto. Você pratica a justiça? Então continue praticando a justiça. Porque o Senhor não quer meia pessoa. Ele não quer que você esteja no mundo e na igreja. Ele não quer que você sirva a um Deus, a um falso Deus e a Ele. Não. Ele quer que você por inteiro. Então, se você quer servir ao Senhor, se você quer viver em santidade, se agarre nisso e vive em santidade. Agora, você acha que o Senhor é nada pra você, que você não tem que fazer nada disso? Então, vá. É isso que ele tá falando. Isso é muito forte. Porque a gente acha que Deus tá sempre assim, meus filhos, sei o que. Não, mas a gente também precisa lembrar que Deus é um Deus justo. Ele ama, mas ele é um Deus justo. E ele é fiel à sua palavra. Amém? Qual caminho você tem estado?